A noite estava estranhamente silenciosa na sede da unidade de crimes violentos. Eu estava me espreguiçando na cadeira, a sensação de dever cumprido crescendo ao pensar no caso que havíamos encerrado. A cada solução, eu subia mais um degrau na escada da carreira. Essa promoção estava em meu alcance. Eu poderia sentir. Mas então o telefone tocou, cortando o silêncio, e com ele, o momento de glória. Do outro lado da linha, o policial do plantão falava com um nervosismo que nunca ouvi em sua voz. "Temos um corpo no Vale das Esperanças", ele disse, e em seguida completou. "A vítima é a filha do governador." Aquelas palavras foram um soco direto no estômago. Respirei fundo, joguei o paletó sobre os ombros e saí. Sabia que a responsabilidade era minha, e lá no fundo, uma oportunidade também. Eu sabia que um caso como esse não passaria despercebido e que cada decisão minha ali poderia pavimentar o caminho até a promoção que há tanto eu ambicionava. Quando cheguei ao local, a cena me fez hesitar, mesmo com toda a experiência. O corpo da garota estava completamente machucado, coberto de hematomas e escoriações profundas. E o rosto estava destruído. Olhos inchados, um rosto afundado, como se o agressor tivesse usado uma brutalidade inumana. A violência ali não era apenas física. Foi calculado para humilhar e deixar uma mensagem. E isso era claro para qualquer um que já tivesse passado tanto tempo na linha de frente quanto eu. Mas, no meio de toda aquela destruição, encontrei uma tatuagem com o nome Roberto no antebraço. A filha do governador, inegavelmente. A cena, porém, estava limpa. Nenhum traço de sangue ao redor, nenhum sinal de luta, nada. Como se o assassino tivesse trazido o corpo até ali apenas para nos desafiar. A morte dela não aconteceu ali. Era evidente. Uma encenação. Para quem? Para mim? Para os pais? Esse tipo de detalhe mexe com o detetive e com o homem. Só que em mim, o detetive é quem tem a última palavra. Me aproximei para observar as roupas, e um dos peritos me mostrou 2 pequenos pinos de substância suspeitas nos bolsos dela. Um estava vazio, o outro com um pó. Não era só um crime brutal. Parecia envolto numa história de vícios e sujeira. Algo maior do que uma vingança comum. Isso colocava novas camadas no caso. Uma ligação possível com drogas. Um cenário maior. No chão, marcas de pneus de um veículo grande, provavelmente uma van ou caminhonete, com pegadas de tamanhos diferentes próximas às rodas e ao corpo. Então não era obra de um único agressor. O que, de certa forma, deixou o caso mais instigante. Não era um simples homicídio. Era algo planejado. Um ato. Pensado para transmitir algo. Ao lado do corpo, no meio do chão frio e sujo, havia uma bolsa de couro preta, jogada como um último resquício de normalidade na cena macabra. Me abaixei e a peguei, sentindo o peso e o cheiro do couro. Um contraste brutal com o terror à nossa frente. A bolsa era de boa qualidade, possivelmente um item caro, bem típico para alguém da alta sociedade. Mais um lembrete da tragédia que a filha do governador, uma jovem com uma vida aparentemente toda traçada, agora estava no chão, ensanguentada e esquecida. Ao abrir a bolsa, o primeiro item que encontrei foi um celular com a tela completamente trincada. Aquele dispositivo, antes cheio de mensagens triviais, talvez fotos de festas e risadas, agora era uma peça de evidência. Tentei acessar o conteúdo, mas a tela piscava inutilmente. Precisaríamos da equipe de perícia para extrair qualquer informação dali. Porém, eu sabia que, se conseguisse abrir aquele celular, ele poderia revelar segredos muito mais sombrios do que os pais dela jamais imaginariam. Continuei vasculhando. Encontrei uma carteira, simples, mas com um toque sofisticado, como se fosse escolhida para não chamar muita atenção. Dentro havia algum dinheiro, o suficiente para uma noite de diversão, e os documentos que confirmavam o que já sabíamos. Era mesmo a filha do governador. Junto, uma comanda de uma boate conhecida. Roxane. Aquilo me fez franzir o senho. Esse nome não me era estranho, mas puxei na memória e não consegui ligar a nenhum ponto conhecido. Continuei analisando o conteúdo da bolsa.
Entre os itens, um cartão amassado do Euphoria Nightclub, e esse nome acendeu imediatamente algo em mim. O Euphoria era mais do que apenas um clube noturno. Era um ponto de encontro para as elites de Ganevale. Um lugar onde empresários, políticos e influenciadores se misturavam em festas caras. Não era difícil imaginar que, entre danças e drinks caros, acordos ilícitos e relacionamentos perigosos eram formados. Levantei-me, segurando a bolsa enquanto olhava ao redor, imaginando o caminho que aquela jovem havia percorrido até seu fim trágico. No silêncio pesado da noite, a cena contava uma história sem palavras, mas repleta de significados. A relação dela com o Euphoria podia ser apenas mais um ponto de sua vida privada. Ou podia ser a chave para entender o motivo brutal por trás de sua morte. Ao sair da cena do crime, percebi o inevitável. Os abutres já estavam lá, rondando a área, farejando qualquer fragmento que pudessem transformar em manchete. No centro do tumulto, como era de se esperar, estava Mariana Silva. Aquela raposa esperta, com olhos vibrantes e uma habilidade quase sobrenatural de se colocar onde não deveria estar. Ela se destacava entre os repórteres como um predador entre carniceiros, aguardando a melhor oportunidade para atacar. Ela me viu e abriu um sorriso que parecia afiado o suficiente para cortar aço. Era o tipo de sorriso que denunciava que ela sabia algo que eu não sabia. Ou pelo menos fingia saber. Quando me aproximei, ela deu um passo à frente, bloqueando meu caminho, como se estivesse marcando o território. Sem rodeios, soltou uma ameaça velada disfarçada de pergunta. Disse que, em breve, entraria ao vivo com o governador pelo telefone. A insinuação era clara. Se eu não colaborasse, ela e sua câmera seriam o canal para a indignação pública e o espetáculo midiático. Para ela tudo era um jogo, e aquele sorriso sarcástico era sua jogada de abertura. Minha resposta foi curta e direta. Disse que ainda estávamos no início da investigação, sem entregar nada que pudesse alimentar seu circo. Mas isso não a desencorajou. Pelo contrário, ela pareceu se deleitar com minha resistência. Mariana sabia que tinha um trunfo nas mãos, e seu olhar dizia exatamente isso. Eu sabia que a presença dela ali complicaria ainda mais as coisas. Deixar a mídia controlar a narrativa não era apenas perigoso. Era uma garantia de que cada passo que eu desse a partir daquele momento seria analisado e julgado. Contudo, a última coisa que eu faria seria ceder. Ignorá-la foi minha única escolha. Passei direto por ela, entrei no carro e fechei a porta com força, isolando-me do caos lá fora. Enquanto dirigia em direção à boate, aquela conversa curta e incômoda martelava na minha cabeça. Mariana estava prestes a colocar o governador ao vivo, e isso significava que a cidade inteira estaria em alerta antes do amanhecer. Uma movimentação dessas poderia arruinar qualquer chance de conduzir a investigação com discrição, mas não havia como contê-la agora. Sintonizei o rádio. Era impossível não ouvir o que ele teria a dizer. Você está sintonizado na Ganevale Sound, onde a música encontra a alma da cidade. Aqui você vai ouvir os maiores sucessos, as notícias mais quentes e as histórias mais cativantes de Ganevale e além. Interrompemos nossa programação para uma notícia urgente. Aqui é a repórter Mariana Silva, trazendo uma notícia urgente e impactante. Foi encontrado o corpo de Alice Santos, filha do governador Roberto Santos. A polícia de Ganevale já está trabalhando no caso e promete uma investigação minuciosa para descobrir a verdade por trás desse trágico evento. O governador Roberto Santos também emitiu uma declaração recentemente sobre o ocorrido, e agora vamos ouvi-la na íntegra. Meus caros cidadãos de Ganevale, hoje dirijo-me a vocês com um coração pesado e uma alma devastada. Foi-me tirada a maior preciosidade que a vida me deu. Minha querida filha, Alice. Seu brilho, sua essência, sua presença vibrante foram arrancados de nós de forma brutal e impiedosa. Estou mergulhado em uma dor indescritível, uma dor que nenhum pai deveria ter que suportar. É com uma mistura de tristeza e revolta que exijo que todas as forças policiais e recursos disponíveis sejam direcionados para resolver este terrível crime. Alice não merecia encontrar um fim tão cruel, e eu me recuso a aceitar que seu assassino possa permanecer impune. Sua vida não foi perdida em vão, e sua memória clama por justiça.
Portanto, conclamo a todos os envolvidos nesta investigação a se dedicarem incansavelmente a descobrir a verdade. Não podemos deixar que um crime tão hediondo passe despercebido em nossa cidade. Não podemos permitir que o mal triunfe sobre o bem. Alice merece justiça, e nós, como comunidade, devemos garantir que isso aconteça. Por favor, unam-se a mim neste momento de dor e determinação. Se vocês têm informações, se vocês têm pistas, se vocês sabem algo que possa ajudar a resolver este caso, peço que se apresentem. Juntos, iremos encontrar o responsável e garantir que ele enfrente as consequências de seus atos. Alice era mais do que minha filha. Ela era uma parte preciosa de nossa comunidade. Sua morte deixou um vazio insuportável em nossos corações, mas sua memória será honrada através da busca incansável por justiça. Que sua luz continue a nos guiar enquanto enfrentamos os dias sombrios que estão por vir. Que os deuses nos dê forças e coragem para seguir em frente. Que eles nos conceda sabedoria e discernimento para superar este momento de dor e incerteza. Obrigado. Porra, mais uma bomba nas minhas costas. Como se o caso já não fosse complicado o suficiente. A noite já estava desgastante, e lá estava eu, encarando o brilho ofuscante das luzes de neon da boate. O letreiro piscava Euforia Night Club, um espetáculo de ostentação e frivolidade em meio à tragédia que eu acabara de testemunhar. Sentado no carro, com o motor ainda ligado, minha cabeça fervia. A voz do governador ainda ecoava na minha mente. Era como se ele estivesse lendo um script perfeitamente ensaiado, projetando uma calma que era, no mínimo, desconcertante. Ele parecia mais um ator em campanha do que um pai de luto. A morte da filha parecia apenas mais uma carta, no jogo político dele. E aquilo me revirava o estômago. Como alguém consegue colocar a imagem pública acima da dor de perder um filho? Não conseguia evitar comparar. Pensei na minha família, 2 garotos cheios de vida e uma esposa que era o alicerce de tudo. Se algo assim acontecesse com meus filhos, nem sei se conseguiria manter minha sanidade. Muito menos me apresentar ao público com aquele tom calculado. Eu estaria disposto a virar o mundo de cabeça para baixo para obter respostas. Mas o governador? Ele parecia mais interessado em usar o desastre como trampolim. A frieza dele me incomodava, e a palavra oportunista se repetia como um martelo na minha cabeça. E aí tinha Mariana Silva, a raposa que, como sempre, sabia onde cravar os dentes. O circo midiático que ela armou certamente não ajudava. Ela estava prestes a usar a dor de uma família como espetáculo, e isso ia desandar todo o caso. A cidade inteira acordada, o povo cobrando respostas e nós ainda com tantas perguntas sem resposta. A jornalista e o governador, 2 lados da mesma moeda. Cada um jogando um jogo que eu não tinha paciência para entender, mas sabia que podia atrapalhar meu trabalho. Enquanto pensava, olhei para fora. A boate era um contraste grotesco. Pessoas sorrindo, se divertindo, música alta escapando pelas paredes de vidro, enquanto uma garota tinha sido brutalmente assassinada. Eu desliguei o carro com um suspiro pesado. O que eu estava para enfrentar lá dentro provavelmente seria mais do mesmo. Rostos falsos, olhares vazios e gente mais preocupada com sua própria imagem do que com a realidade. Saí do carro e me aproximei da entrada. O segurança lançou um olhar avaliador, mas não disse nada. Eu ajeitei meu distintivo no bolso interno da jaqueta. Ia precisar mais do que autoridade para arrancar respostas daquele lugar. Ao entrar na boate, fui imediatamente engolido pela atmosfera. Luzes pulsantes e uma música animada preenchiam o ar, criando uma energia que se mesclava perfeitamente com a sofisticação do lugar. As pessoas estavam bem vestidas, todas com um sorriso perfeito e atitudes de quem tinha dinheiro e status. Era como se o luxo estivesse impregnado em cada detalhe, do mármore branco do bar até os sofás acolhedores nas mesas laterais. A pista de dança estava lotada, mas o foco parecia estar mesmo no centro, onde o brilho e a ostentação se encontravam de forma mais explícita. Não demorou muito para que meus olhos se adaptassem à confusão visual, e então comecei a observar a cena com mais atenção. Era impressionante
como tudo ali exalava perfeição, mas também como algo de podre estava por trás dessa fachada. No canto do salão, um homem cercado por várias pessoas chamava minha atenção. Ele estava sentado em uma mesa grande, repleta de bebidas caras, e todos ao redor riam de qualquer coisa que ele dizia. Esse tipo de risada falsa e forçada nunca me enganou. Era a risada de quem sabe que está no topo da cadeia alimentar, e não se importa em exibir isso. O cara parecia o centro das atenções, mas sua atitude arrogante me dizia que ele não era nada além de mais um figurante nessa boate de personagens vazios. Do outro lado, no bar, uma mulher chamava minha atenção. Ela era deslumbrante, com um vestido que parecia feito sob medida para ela, e estava em uma conversa íntima com alguém. Seu olhar era calculista, e seu sorriso, embora sedutor, carregava um ar de superioridade. Não sabia se ela era mais uma socialite, tentando se manter relevante, ou alguém envolvido em algo mais sujo. Mas a postura dela dizia que eu deveria tomar cuidado. A multidão parecia ser uma mistura de pessoas da elite empresarial e celebridades locais, todas se misturando nesse ambiente de falsa perfeição. Mas por trás dos sorrisos, podia sentir a tensão, como se todos ali estivessem jogando um jogo que eu ainda não conseguia ver completamente, mas sabia que não era nada bom. Foi quando reparei em um detalhe. Um homem bem vestido, com um terno sob medida e um relógio caro, estava se movendo discretamente entre as pessoas. Ele passava de mesa em mesa, entregando saquinhos pequenos para alguns dos frequentadores. A maneira como ele fazia isso, rápida e precisa, me fez sentir um certo desconforto. Ele sabia exatamente quem eram os clientes regulares e parecia se misturar à multidão como se fosse parte do cenário. Nada bom. A segurança estava em toda parte, mas o tipo de vigilância que havia ali me fez pensar em algo mais do que simples segurança de boate. Seguranças disfarçados de garçons, câmeras de alta definição monitorando cada canto e um sistema de alarme sofisticado que parecia pronto para qualquer emergência. Esse lugar estava protegido como uma fortaleza, mas não era para proteger seus clientes. Era para proteger algo mais. Algo que eu estava prestes a descobrir. Mas, por enquanto, era tudo apenas uma grande exibição de poder. Tudo aquilo, desde o luxo até os seguranças, exalava uma sensação de controle absoluto. E eu, por um breve momento, me perguntei se estava realmente preparado para mexer com tudo isso. Era hora de iniciar o jogo. Passei por uma das mesas. Os olhares se fixaram em mim, mas não dei a mínima. Era apenas mais uma peça no jogo. Agora, meu objetivo era o bar. No bar, o ambiente parecia um pouco mais calmo, embora ainda fosse rodeado pela mesma energia pulsante da boate. O barman, Marco, era uma figura interessante. Tinha um jeito sereno e parecia pertencer àquele lugar, como se fosse uma parte indispensável do cenário. Cada movimento seu era meticuloso, seja misturando um drink ou ouvindo algum cliente reclamando sobre algo trivial. O tipo de profissional que sabe como lidar com qualquer personalidade, desde os egocêntricos cheios de si até os bêbados arrependidos. Sentei no banco com a postura de quem queria conversar, mas sem parecer interessado demais. Fiz um pedido qualquer, apenas para justificar minha presença ali. Observei Marco enquanto ele preparava a bebida. Movimentos precisos, controlados. Ele parecia ser o tipo de cara que não apenas via o que acontecia ao seu redor, mas que prestava atenção, mesmo quando ninguém achava que ele estava. Quando joguei o nome de Alice na conversa, notei a mudança. Não foi óbvia, mas estava ali, sutil, para quem soubesse o que procurar. Um breve endurecimento no rosto. Os olhos que antes eram relaxados se contraíram, ainda que por um instante. Ele tentou esconder, é claro. Sua resposta foi um simples "não conheço", enquanto desviava o olhar para outro cliente que pedia mais uma dose. Mas a desconversa era clara. Ele sabia de algo. Enquanto Marco atendia outro cliente, algo chamou minha atenção no balcão. Um cartão discreto, quase imperceptível, estava posicionado ao lado de um pequeno porta-guardanapos. Era elegante, com letras minimalistas. Valentina Herrera. O nome por si só já carregava um ar misterioso. Não era a primeira vez que eu via algo assim. Em algumas operações anteriores,
Apreendi cartões similares com prostitutas de luxo. Algo em seu design corporativo discreto e misterioso gritava exclusividade, ou segredo. Peguei o cartão, levantei ele levemente de forma que o Marcos pudesse ver. Ele se aproximou. Ela está ali, naquela mesa, disse ele, inclinando-se para a frente com discrição e apontando sutilmente com o queixo. Segui o olhar dele até uma mesa um pouco afastada, onde uma mulher estava sentada, mas ela não estava sozinha. Ao lado dela, um homem mais velho, com aparência de empresário, vestia um terno impecável e gesticulava enquanto falava com ela. Apesar de sua postura confiante, ele parecia estar fazendo o possível para agradá-la, quase como um satélite girando em torno de um sol. Ela, por outro lado, era a imagem da sofisticação. Uma mulher extremamente glamurosa e elegante. Seus cabelos castanhos escuros, longos e encaracolados, caíam em cascata sobre os ombros, emoldurando um rosto deslumbrante. Os olhos grandes e verdes brilhavam com intensidade, enquanto seus lábios carnudos e vermelhos exibiam um sorriso constante e sedutor. Era o tipo de mulher que sabia como comandar um ambiente sem precisar dizer uma palavra. Seu vestido vermelho justo parecia ter sido desenhado sob medida, realçando suas curvas em cada detalhe. O decote profundo, emoldurado por um colar de diamantes que cintilava sob as luzes da boate, completava a imagem de alguém que sabia o impacto que causava e fazia questão de usá-lo a seu favor. O homem ao lado dela falava algo que parecia engraçado, pois ela ria de forma melodiosa, mas havia algo calculado naquele sorriso. Algo estudado. Seus olhos, apesar de brilhantes, não pareciam focados na conversa, como se já soubesse exatamente o que ele diria antes mesmo de ele abrir a boca. Enquanto observava a cena, uma sensação incômoda crescia no meu estômago. Não era apenas a beleza ou a postura dela. Era o poder sutil que emanava. O controle absoluto que parecia exercer sobre a situação. A mulher continuava sorrindo, respondendo ao homem mais velho com um interesse calculado. Ele, por outro lado, parecia quase ansioso, como alguém tentando impressionar alguém claramente fora de seu alcance. Quando ele finalmente se levantou, ajeitando o paletó antes de sair, ela apenas acenou com a cabeça, os olhos verdes permanecendo fixos em sua taça de vinho. Me preparei para fazer a abordagem, mas algo chamou minha atenção. Quando ela levou a mão ao cabelo, afastando os cachos do rosto, pude ver por um breve instante uma tatuagem delicada no lado interno de seu pulso. Era uma flor de lótus, traçada com linhas finas e elegantes. Um frio percorreu minha espinha. Eu sabia exatamente o que aquela tatuagem significava. A Gangue Lotus. Um nome que só de ouvir fazia a maioria das pessoas mudar de assunto. Traficantes inescrupulosos até assassinos de aluguel brutais. Tudo o que tocavam se transformava em uma teia intrincada de segredos e destruição. Por instinto, recuei, ainda sentado, tentando processar o que aquilo poderia significar. A Gangue Lotus estava envolvida nisso? Se estavam, o caso havia acabado de se tornar ainda mais perigoso. Alice. Será que ela tinha alguma ligação com esse pessoal? Ou pior, será que ela estava presa na rede deles? Fechei os olhos por um instante e respirei fundo, tentando abafar o desconforto crescente. Isso não era algo que eu queria descobrir, mas já estava no jogo. Não dava para recuar agora. Foda-se. Eu já estava no jogo. Depois de liberar a tensão que se acumulava no meu corpo, formulei uma estratégia rápida. Não podia perder a chance de me aproximar dela sem levantar suspeitas. Chamei Marco novamente ao bar e pedi um uísque para mim e algo para a dama da mesa. Um gesto simples, mas carregado de intenções. Marco não fez perguntas, apenas assentiu, entendendo a deixa, e preparou as bebidas com a eficiência de quem sabia seu papel naquele tabuleiro. Com os copos em mãos, me aproximei da mesa dela. Cada passo foi calculado, mantendo o equilíbrio entre casualidade e confiança. Quando me aproximei o suficiente, parei, permitindo que o momento chamasse sua atenção. Não foi preciso muito. Bastou um segundo para que seus olhos verdes se erguessem, encontrando os meus. Um leve sorriso dançou em seus lábios, profissional, mas não menos envolvente. Fiz um sinal discreto com a cabeça, indicando meu desejo de me juntar a ela, e, em resposta, recebi um aceno elegante. Era como se já estivesse tudo combinado, mesmo que nunca tivéssemos trocado uma palavra. Ao me sentar, deslizei o copo até ela, um gesto que parecia natural, mas que também deixava claro que não estava ali por acaso.
Davis, disse, apresentando-me de maneira simples, deixando o sobrenome e qualquer formalidade de lado. Queria que soasse como uma troca entre iguais, não um interrogatório. Ela sorriu levemente, mantendo aquele ar de mistério. Respondeu com o nome Valentina. A voz como um sussurro sofisticado que parecia combinar perfeitamente com o ambiente. Era impossível dizer se esse era mesmo o nome dela ou apenas uma identidade escolhida para a noite. Pouco importava no momento. Aproveitei a abertura para abordar o homem que estava com ela, medindo cuidadosamente as palavras. Seu companheiro parecia à vontade aqui. Achei que voltaria logo. Ela inclinou a cabeça, como se considerasse a relevância da minha observação. Seu sorriso não vacilou, mas seus olhos mostraram um breve lampejo de desconforto, algo quase imperceptível. Ele é apenas um amigo, disse com desdém leve, mas calculado. Alguém que não precisa ser mencionado. A mensagem estava clara. O homem não era relevante. Ou, pelo menos, ela queria que eu acreditasse nisso. Havia algo em sua postura que dizia mais do que suas palavras. Ela não apenas controlava a conversa, ela também era uma mestre em manipular percepções. Eu mantive meu papel, ajustando minha abordagem. Assumi o ar de um cavalheiro interessado, mas não invasivo. Minha linguagem corporal era relaxada, porém atenta, como alguém que queria impressionar, mas sem pressa. Eu precisava encontrar uma maneira de trazer o nome de Alice à conversa sem parecer suspeito. Valentina ainda me via como um cliente em potencial, o que jogava a meu favor. Se ela acreditasse que meu interesse era puramente pessoal, estaria mais inclinada a revelar algo sem perceber a importância da informação. Com isso em mente, esperei o momento certo. Quando parecia que nosso acordo estava para ser selado, decidi mudar o rumo da conversa. Usei o pretexto de procurar algo mais interessante para a noite, perguntando se ela tinha alguma amiga na casa ou se poderia sugerir alguém. Então, mencionei casualmente a descrição de Alice. Uma menina loira, jovem, que eu tinha visto na última vez que estive ali. Deixei escapar que achava que ela trabalhava no ramo, mas não tinha certeza. A resposta de Valentina me pegou de surpresa. Ela disse que, pela descrição, a menina loira não era uma acompanhante, mas uma cliente. Acrescentou que, na última semana, a garota esteve acompanhada por outra mulher, chamada Roxane. O nome acendeu um alerta na minha cabeça. Roxane não era estranho para mim. Era um nome que eu havia visto antes, associado a casos envolvendo cartões apreendidos em crimes ligados à prostituição de luxo. Além disso, o nome na comanda da boate era da Roxane, o que me indicava a veracidade do que Valentina estava dizendo. Mantive a calma enquanto ela continuava. Valentina mencionou que já fazia cerca de 10 dias desde a última vez que viu Roxane. E essa última vez tinha sido na boate, na mesma noite em que a menina loira esteve por lá. Além disso, elas estavam acompanhadas de uma terceira garota, mais jovem. As três passaram um tempo juntas, bebendo e se divertindo, mas algo aconteceu. Valentina comentou que, em certo momento, a menina loira perdeu o controle, ficando fora de si. Houve até uma pequena discussão entre ela e o barman. Essa parte da história me deixou em alerta. Uma discussão com o barman? Isso podia ser uma pista importante. Minha mente processava tudo rapidamente enquanto eu tentava não demonstrar o quão relevante aquela informação era. Alice tinha estado ali, e agora surgia o nome de Roxane, junto com uma outra garota. As peças estavam se espalhando ainda mais. Porém, se o barman tinha presenciado a cena, ele poderia ter informações cruciais. Era para ele que eu precisava voltar agora. Eu permaneci mais alguns minutos na mesa com Valentina, mantendo uma conversa em um tom casual. Aquele clima inicial, de curiosidade mútua, havia se tornado morno, o que era exatamente o que eu precisava. Assim que senti que o momento era propício, levantei-me sob o pretexto de pegar mais uma bebida. Mantive uma expressão relaxada enquanto caminhava em direção ao bar. Por dentro, minha mente girava com as possibilidades. Cada passo era uma oportunidade para organizar as informações que eu tinha. Não era muito, mas suficiente para montar um cenário. Sabia que um traficante estava operando na boate. Havia visto a movimentação discreta dele distribuindo pacotes pelo salão. Também sabia que Alice esteve ali, e os 2 pinos de droga que encontrei com ela não deixavam dúvidas de onde ela poderia ter conseguido aquilo. Essa conexão era clara, mas insuficiente para encerrar o mistério. Eu preciso saber mais, e rápido. Cheguei ao bar e esperei que o barman finalizasse um pedido.
Ele me olhou brevemente enquanto polia um copo, sem pressa, mas atento. Assim que o balcão ficou livre, aproximei-me, apoiando um cotovelo casualmente sobre a superfície. Meu tom de voz era neutro, mas meus olhos estavam fixos nele. Eu não poderia deixar que ele se esquivasse dessa conversa. Com um movimento quase imperceptível, tirei meu distintivo do bolso e o coloquei sobre o balcão, em uma posição que apenas ele poderia ver. Ele congelou por um segundo, os olhos pousando no crachá, antes de levantar o olhar novamente para mim. Eu sabia o que estava fazendo. Essa abordagem direta não me garante amigos, mas deixa claro que não havia espaço para rodeios. Sem dizer uma palavra, deixei que o peso da situação falasse por si. Sabia que ele entendeu a mensagem. Não era uma ameaça, mas uma declaração de interesse. Depois de alguns segundos de silêncio, baixei o tom de voz, mas mantive a firmeza. Expliquei a ele o que sabia, a entrega do traficante, os pinos de droga com Alice, o fato de que ela esteve ali. Fiz questão de ser claro, não estava ali para acabar com a boate, mas se precisasse fazer isso para conseguir respostas, faria sem hesitar. Ele hesitou. Os olhos se moveram rapidamente pelo salão, como se buscassem alguma rota de fuga. Mas não havia para onde correr. Eu era a parede contra a qual ele acabaria se chocando. A tensão era palpável. O filho da puta sabia tão bem quanto eu que essa conversa não terminaria sem a porra de algumas respostas. Estava claramente desconfortável. Meu olhar fixava cada detalhe da sua postura, cada mínima contração dos músculos do rosto. Ele sabia que eu estava avaliando, pesando cada fato. E também sabia que sua próxima escolha poderia determinar o rumo dessa conversa. Tentou se recompor. Inspirou profundamente e, após alguns segundos de hesitação, pediu que eu esperasse. Pegou o celular e digitou algo rapidamente. Logo, uma garota apareceu, trocando algumas palavras curtas com ele. Sem demora, ele disse que seria melhor conversarmos em um local mais reservado. Concordei com um aceno e o segui enquanto ele nos guiava pela boate. Passamos pelo salão principal até uma pequena porta de serviço. O segurança, próximo à porta, nos olha com atenção. Seu olhar era avaliador, mas não disse nada. Apenas abriu espaço para que passássemos. Sua expressão carrancuda era o tipo de coisa que normalmente intimidaria alguém, mas não a mim. Se fosse necessário dobrá-lo, eu faria, sem pensar duas vezes. O barman me levou a uma saleta simples, com uma mesa desgastada e cadeiras que já tinham visto dias melhores. O ambiente era apertado, mas funcional. Sentamo-nos frente a frente. Mantive meu tom calmo e controlado, apesar da tensão que pairava no ar. Estávamos ali para esclarecer algumas coisas, e eu não planejava deixar passar nenhuma informação. Eu sei que você conhece a Alice, comecei direto. E sei que ela esteve por aqui há algum tempo. Até ouvi dizer que houve um problema com ela. O que aconteceu? Ele hesitou por um momento antes de responder, como se estivesse decidindo o que poderia ou não dizer. Finalmente, ele falou que o tal problema não foi nada muito sério, mas o suficiente para chamar a atenção. Disse que o cartão dela havia sido recusado. Tinha um nome masculino impresso nele, algo com a letra R, tipo Rubens. Foi aí que tudo começou a se encaixar na minha mente. Provavelmente era Roberto. O barman ainda acrescenta que o cartão, devido ao tipo de gente, ele teria sido roubado e que a tal da Alice não tinha como pagar. Segundo ele, parecia que ela estava sem dinheiro algum. No fim, foi Roxane quem resolveu a situação e pagou a conta. Minha próxima pergunta foi direta. Quem é Roxane? O barman hesitou por um momento antes de responder, e sua voz vacilou suavemente. Ele me disse que Roxane era uma prostituta de luxo, alguém que frequentava a casa ocasionalmente. Assim como Valentina, ela tinha ligações com a gangue Lotus. A menção da gangue acendeu um alerta em minha mente. Eu realmente entendi a relação de Alice com esse grupo, se é que existia alguma. Então perguntei: Alice fazia parte da Lotus? Quando toquei nesse ponto, ele pareceu confuso. Disse que já tinha visto Alice por algumas vezes, mas com Roxane, especificamente, foi a primeira vez. Pedi então que ele descrevesse as duas mulheres que estavam com Alice naquela noite. Ele começou por Roxane. Loira, de cabelos lisos que caem um pouco abaixo dos ombros, sempre usa roupas justas e provocantes. E havia mais.
Uma tatuagem de uma flor de lótus que cobria o antebraço e subia até o ombro. Um detalhe que me fez arquivar mentalmente sua descrição com mais cuidado. Já sobre a jovem desconhecida, ele parecia saber menos. Disse que ela tinha cabelos pretos e volumosos, de estatura média e magra. O que chamou sua atenção, no entanto, foram as roupas, curtas e justas, mas sem brilho. Era sua forma educada de dizer que as roupas eram baratas. Continuei perguntando se algo estranho, além do problema com o cartão de Alice, aconteceu naquela noite. Ele parou, olhou para o teto por um instante, como se puxasse as lembranças à força. Então, um brilho de reconhecimento surgiu em seus olhos, e ele me olhou com certa satisfação, como se tivesse desenterrado algo importante. Disse que havia um homem naquela noite, um empresário da cidade. Não lembrou o nome, mas afirmou que o sujeito frequentava a casa de vez em quando, sempre acompanhado de 2 homens grandes e fortes, provavelmente seguranças. Esses homens estavam sempre atentos, observando o ambiente, enquanto o empresário, despreocupado, lançava olhares insistentes para a mesa onde estavam as 3 mulheres. Segundo ele, em um momento, o empresário chamou um dos seguranças e sugeriu algo para ele. O segurança foi até a mesa e falou com Roxane. O que quer que tenha sido, a resposta não agradou ao empresário, pois ele ficou visivelmente irritado. Mais tarde naquela noite, as mulheres deixaram a boate, e o barman relatou que viu, de relance, um dos seguranças seguindo-as à distância até a saída. A descrição despertou imediatamente minha curiosidade. A seguinte pergunta foi feita: as câmeras de segurança capturaram algo? Como se já tivesse uma resposta pronta, ele foi direto. Disse que o acesso às imagens só poderia ser autorizado pelo dono, e ele não estava no local no momento. Tradução: só com um mandado. Anos na profissão me ensinaram a importância desse tipo de recado. Era um clássico jogo de vamos atrapalhar a polícia. Eu sabia que precisava da papelada para acessar as câmeras, mas também sabia que naquele momento, cada segundo era crucial. As peças estavam se encaixando, mas o quebra-cabeça ainda estava longe de ser resolvido. Depois de tanto papo furado e meias verdades, ficou claro. O barman tinha dado tudo o que estava disposto a dar. Ou seja, quase nada. Perguntar mais seria perda de tempo. E, sinceramente, eu não estava no clima para forçar a barra. Era hora de fechar a conta, literal e figurativamente. Olhei para o relógio. Quase 4 da manhã. Ótimo, pensei, porque nada diz vida equilibrada. Não, nada melhor que uma madrugada regada a trabalho sujo, bebida cara e uma tonelada de problemas pendentes. Mas, ei, pelo menos o sofá de casa estava me esperando, junto com uma TV que provavelmente só ofereceria comerciais de frigideiras milagrosas. Ainda assim, parecia um paraíso comparado a esse lugar. Antes de ir, fiz o óbvio. Pedi uma garrafa de uísque. Afinal, se a noite já tinha ido pro lixo, por que não carregar um pedaço dela comigo? Quando ouvi o preço, quase dei risada. Quase um mês de salário por um gol de honra. Mas aí lembrei de um detalhe importante. Eu sou funcionário público. Inclua nos custos da investigação, penso, com toda a verdade de quem sabe exatamente como usar o sistema a seu favor. Governador, considere isso meu bônus de produtividade. Paguei a conta, um roubo mascarado de profissionalismo, e saí com uma garrafa debaixo do braço, pronto para encarar o sofá. A ironia era tão espessa que eu podia senti-la no ar, gastando mais do que ganho para me afundar em um caso que, no fim, vai me deixar com mais inimigos do que respostas. Mas tudo bem, não é? Logo, logo, estarei enfiado na merda até o pescoço. Isso sim é eficiência. Cheguei em casa exausto, mas com uma sensação estranha de inquietação. Peguei um copo, gelo e o bendito uísque que custou uma pequena fortuna. Me servi, dei a primeira golada e puta que pariu, que bebida. Não sei se era o álcool ou o colapso de finalmente estar longe daquela boate, mas acabei rindo alto, sozinho na minha sala escura. Are you decide? Don't have to. Sentei no sofá e liguei a TV. E lá estavam elas, as malditas panelas milagrosas. Fantástico, pensei, com sarcasmo escorrendo pelos cantos da boca. Pelo menos meus ovos vão ficar sensacionais. Por um momento, a Valentina me veio à cabeça. Aqueles olhos, aquela boca. Que mulher,
pensei, enquanto o uísque escorregava pela garganta. E aí, como sempre, outro pensamento. Se uma garrafa já foi cara assim, quanto custaria uma noite com ela? Por alguns minutos, minha mente entra por um labirinto de desvios até tropeçar em algo bem mais sério. Alice. Se ela era filha do governador, por que a Roxane pagou a conta? O cartão não tinha o nome do pai. Será que ele bloqueou? E se bloqueou, por quê? O mais estranho, eu nunca ouvi falar dela. Não na TV, nos jornais, em lugar nenhum. Até essa noite, eu nem sabia que o governador tinha uma filha. Essa foi a última coisa que me lembro antes de tudo se apagar. O som do celular me arrancou de um sono pesado, meu corpo afundado no sofá. Olhos ainda embaçados, cabeça explodindo. O toque parecia uma buzina direto no meu cérebro. Olhei para o aparelho. Inspetor. Olhei de relance para o relógio. 7:30 da manhã. Merda. Atendi, e o berro dele atravessou minha cabeça como uma faca quente. Minha visão rodou, a dor explodiu, mas eu fiz o possível para manter a concentração. Ele não perdeu tempo. Era para eu voltar à delegacia e ir direto para a sala dele. Suspirei fundo, tentando ignorar a dor. Mais um dia no paraíso. Após a sinfonia matinal de berros e ameaças telefônicas, não perdi tempo. Enfiei-me em qualquer coisa, joguei o cantil na pia e enchi com o santo remédio, whisky. Não era uma escolha mais saudável, mas a saúde nunca foi o meu forte. Hoje ia ser um daqueles dias, e eu sabia que precisaria de um gole em algum momento para encarar o circo. O carro arrancou na direção da delegacia enquanto a rádio despejava teorias sensacionalistas sobre a Alice. Jornalistas, os verdadeiros abutres, rasgando a carniça do caso sem o menor pudor. Um deles chegou a dizer que ela tinha fugido para se juntar a um culto. Culto ou não, eu tinha minha própria pilha de perguntas para responder. Cheguei à delegacia de Ganevale com o humor típico de uma manhã infeliz. O prédio sempre me impressionou de uma forma amarga. Eram 5 andares de uma arquitetura sólida e velha, o tipo que grita respeito ao passar, mas que por dentro cheira a café velho e desorganização. O exterior era puro teatro. Paredes de pedra robustas, testemunhas silenciosas de décadas de promessas de segurança. O nome da delegacia foi pregado na fachada em letras austeras, como um selo oficial para o caos lá dentro. As janelas, enfileiradas e protegidas por grades de ferro, davam um ar de fortaleza. E a porta de madeira, grossa e marcada pelo tempo, pareciam mais uma entrada para um templo de burocracia do que um bastião da lei. Estacionei no mesmo lugar de sempre, onde a pintura do chão já tinha desistido de existir. Peguei meu cantil, dei um gole discreto, porque afinal, ninguém precisa saber de tudo, e me preparei para encarar o que quer que o inspetor tivesse para me ferrar naquele dia. Adentrei o primeiro andar da delegacia, passando direto pelo hall de entrada. Era um espaço que tentava desesperadamente parecer acolhedor, mas não conseguia esconder o ar de cansaço impregnado nas paredes. Tons de cinza suave dominavam o ambiente, com a recepção circular em madeira escura reinando no centro, ostentando o emblema policial em bronze como um distintivo de autoridade. Tudo parecia limpo e arrumado, mas havia algo na organização meticulosa que me deixava desconfiado, como se estivesse vendendo um sorriso falso. As cadeiras estofadas ao redor eram para os azarados que vinham relatar seus problemas ou buscar informações. Do outro lado, uma máquina de café zumbia suavemente, oferecendo um problema genérico para quem tinha paciência para esperar. Um mapa da cidade decorava uma das paredes, indicando os distritos como se alguém realmente fosse usá-lo para algo útil. Ao lado, um quadro de avisos carregava o fardo de comunicar tudo e nada ao mesmo tempo. Policial Santos fica na recepção, impecável como sempre. Ela tinha aquela calma irritantemente eficiente, lidando com tudo como se não houvesse caos no mundo. Com um aceno entre os dentes, murmurei um cumprimento rápido, mais por educação do que por real intenção. Ela respondeu com um sorriso automático, talvez acostumada à minha falta de entusiasmo. Passei reto pelo emblema brilhante na mesa e segui em direção ao elevador antigo à esquerda. Era uma relíquia de metal escovado, com botões tão desgastados que as marcas dos números mal podiam ser vistas.
A luz suave dos brilhos acima tentava criar uma atmosfera menos deprimente, mas o esforço era inútil. Apertei o botão para subir, ignorando o rangido quase teatral do mecanismo, e esperei enquanto a máquina ancestral se arrastava pelo eixo. O elevador rangeu uma última vez antes de abrir suas portas para o andar final. Dei um passo para fora e imediatamente o burburinho da sala atingiu meus ouvidos. Todo mundo parecia estar ali. Era como se o andar inteiro tivesse sido invadido por uma reunião não planejada. Detetives gesticulavam, com pilhas de documentos nas mãos. Vozes se sobrepunham em discussões que iam de casos urgentes a piadas sem graça. E o som inconfundível de telefones tocando preenchia os espaços entre as conversas. Desviei o olhar para minha sala, meu pequeno refúgio, onde eu podia me esconder do caos e organizar meus pensamentos sem interrupções. A porta estava fechada, como se me chamasse para entrar. Mas não era para lá que eu precisava ir. Ainda não. Respirei fundo e continuei em direção ao escritório do inspetor. Atravessando o ambiente, percebi os olhos curiosos que me seguiam por momentos fugazes. Antes de retornar aos monitores ou às pilhas de papel, as mesas eram como sempre, cheias de computadores e pastas que continham o peso do mundo. Os mapas de investigações pregados nas paredes pareciam quase zombar de mim, com suas linhas vermelhas conectando um caos organizado que apenas ampliava minha dor de cabeça. Finalmente, cheguei à porta do inspetor. A placa polida reluzia sob a luz, ostentando o nome do inspetor Anton Roberts. Por um instante fiquei parado, diante daquelas palavras. O som abafado de vozes dentro da sala se misturava ao burburinho lá fora. Respirei fundo novamente, preparando-me mentalmente. Era hora de enfrentar o dia. A mão já estava na maçaneta. Ao entrar na sala, eu poderia sentir a tensão no ar. Anton estava de pé, sua postura firme, mas havia algo em seus olhos que indicava que a pressão estava aumentando, mais do que ele gostaria de admitir. Do outro lado da mesa, Alexander Müller, o assessor do governador, estava claramente irritado, quase à beira de perder a compostura. Eles estavam discutindo, mas não era uma conversa amigável. Anton, com sua calma habitual, tentou manter o controle da situação, explicando que a investigação seria feita de maneira meticulosa e cuidadosa. Ele estava tentando fazer Müller entender que a pressa poderia prejudicar o andamento do caso. Mas, por mais que tentasse, as palavras não surtiam efeito. Müller, por sua vez, estava focado apenas no tempo, no quanto o caso poderia se arrastar e como isso estava afetando a imagem do governador. Ele queria rápido, não queria ouvir detalhes ou minúcias. Ele queria que o caso fosse resolvido, e que fosse agora. A tensão aumentava a cada palavra. A cada argumento de Anton, Müller respondia com mais impaciência. O governador estava esperando respostas, estava cobrando, e a pressão para ter algo concreto era cada vez mais insustentável. Anton, no entanto, manteve a sua postura firme. Ele explicou que os detetives estavam fazendo tudo o que era possível, que o trabalho estava sendo feito da melhor maneira. Mas, acima de tudo, ele pediu paciência e confiança. Müller, obviamente, não estava disposto a aceitar isso sem mais questionamentos. Ele deixou claro que o governador não ficaria satisfeito com a falta de progresso e que a situação estava se tornando insustentável. A conversa estava se aproximando de um ponto de ruptura, e a tensão era palpável. Eu me vi ali, parado na porta, observando tudo de longe. Havia um jogo político acontecendo ali, e eu não sabia até onde Anton estava disposto a ir para garantir que a investigação seguisse seu curso sem pressão externa. Eu sabia que tinha meu próprio papel a desempenhar, e talvez fosse a hora de intervir. Raspei a garganta e disse: "Inspetor, você queria falar comigo?" Maldita hora em que abri minha boca. Assim que Müller me viu, o olhar dele me fulminou. Seus olhos eram como lâminas, as veias na testa pulsavam como se estivessem prestes a explodir. Ele estava furioso. Isso era claro. Por outro lado, Anton me lançou aquele olhar. Eu conhecia bem aquele olhar. Já tinha visto essa expressão antes, e sabia exatamente o que vinha a seguir. Ele ia jogar tudo em cima de mim. Sempre caía no meu colo. Era o peso de ser o segundo no comando. As buchas sempre encontravam o caminho até mim. "Detetive Davis", começou Anton, com aquela calma quase insuportável. "Estávamos esperando a sua chegada.
Tem alguma informação sobre o andamento do caso? Engoli seco. Eu tinha algo sim, mas era pouco. E nada muito sólido ainda. Olhei para Anton e depois para Müller, que parecia pronto para me esmagar se eu não dissesse o que ele queria ouvir. Suspirei, ajustei o tom e falei. Tenho algumas informações, mas, no momento, são superficiais. Mantive minha voz firme, mas neutra. Há cerca de uma semana, Alice foi vista na boate Euforia. Ela estava na companhia de 2 mulheres. Uma delas, até agora, não consegui identificar. A outra estava sob o nome de Roxanne, uma garota de programa associada a Lotus. Fiz uma breve pausa, ajustando minhas palavras antes de continuar. Na cena do crime, tudo aponta para que o corpo tenha sido deixado lá, o que nos leva a acreditar que o assassinato ocorreu em outro local. Estou indo falar com Emily para ver se ela consegue recuperar o celular de Alice e, além disso, verificar câmeras das ruas próximas à boate e ao beco onde o corpo foi encontrado. Também vou precisar pedir à doutora Lenora que passe a necropsia da Alice na frente. Isso pode nos dar respostas mais rápidas. Terminei de falar e senti o peso do silêncio na sala. Anton continuava impassível, mas Müller estava queimando de raiva. Era quase palpável. Foi aí que decidi mudar de tática. Eu sabia que a próxima parte não ia agradar. Sr. Müller, disse com um tom controlado. Precisamos continuar essa conversa na minha sala. Tenho algumas perguntas a fazer. Müller quase deu um passo à frente. Os olhos dele me queimando vivo. Se aquele homem pudesse, teria me matado ali mesmo, sem hesitar. Mas eu sabia que essas perguntas não podiam ser feitas aqui, não na frente de Anton. A resposta que eu buscava envolvia o governador. E se Anton ouvisse? Era capaz de tirar Müller da delegacia antes que eu tivesse a chance de descobrir o que precisava. O olhar de Anton não mudou, mas eu sabia o que ele estava pensando. Essa é sua bucha agora, Davis, parecia dizer. E de fato, era. Os passos de Müller atrás de mim soavam como marteladas no chão, cada um mais pesado que o outro. Parecia que ele ia abrir uma cratera no piso antes de chegarmos à minha sala. O homem não fazia esforço algum para disfarçar sua impaciência. A respiração era pesada, quase um rosnado. Eu sabia que precisava agir rápido antes que ele explodisse de vez. Enquanto atravessávamos o departamento, meus olhos buscaram alguém disponível. Vi um jovem policial, cabelo bem cortado e uniforme impecável. Me aproximei rapidamente. Preciso que fale com a Emily, disse em tom firme, mas sem gritar. Peça que ela recupere o celular da Alice e tente puxar qualquer dado relevante. Além disso, faça um levantamento das câmeras nas redondezas da boate Euforia e do beco onde o corpo foi encontrado. Redes sociais, conexões, qualquer coisa que aponte algo sobre ela. Fiz uma pausa, encarando o policial para garantir que ele estava prestando atenção. Diga para procurar por uma prostituta de luxo chamada Roxanne. Ela é associada a Lotus. Isso pode ser importante. O policial assentiu com um aceno rápido e seguiu para cumprir as ordens. Atrás de mim, Müller já começava a reclamar. Um murmúrio cortante que parecia ficar mais alto a cada segundo. Isso vai demorar muito? Ele resmungou. Ignorei. Não valia a pena responder agora. Chegamos à minha sala e eu girei a maçaneta, empurrando a porta. Entre, disse, sem olhar para trás, mas com a voz carregada de autoridade. Ele hesitou por uma fração de segundo antes de entrar. Minha sala não tinha nada de especial. Uma mesa de madeira antiga, cheia de papéis espalhados, uma luminária desgastada pelo tempo e cadeiras funcionais. As únicas coisas que realmente se destacavam eram as fotografias nas paredes. Imagens de pontos conhecidos da cidade. Um beco iluminado apenas por um poste quebrado. A ponte de aço reluzindo sob a chuva. O parque central em um dia de neblina. Capturas de momentos quase esquecidos, congelados no tempo. Müller parou por um instante, seus olhos vagando pelas fotos. Eu sabia o que ele estava pensando. Era impossível ignorar a ironia. Eu investigava as sombras de Ganevale enquanto exibia sua beleza nas paredes. Pode se sentar. Indiquei a cadeira em frente à minha mesa. Ele se acomodou, ou melhor, se jogou na cadeira, ainda com o corpo tenso. A mão direita dele tremia, um tique nervoso quase imperceptível, mas que não me escapava. Me sentei lentamente, olhando para ele com calma, mas por dentro, minha mente era um redemoinho. Eu sabia o que precisava perguntar, mas a pergunta não seria bem recebida. Ainda assim,
Deixei que o silêncio se estendesse por um momento. Müller começou a bater os dedos na lateral da cadeira, o ritmo acelerando conforme o desconforto crescia. Então, Müller, comecei, minha voz baixa e controlada. Quanto disso tudo tem a ver diretamente com o governador? O impacto da pergunta foi imediato. O tique na mão dele se intensificou e seus olhos se estreitaram como se eu tivesse acabado de acender um pavio curto. A tensão na sala tornou-se quase palpável.